Eu pesquiso a cosmologia, que é o estudo do universo na sua maior escala, escala de bilhões de anos-luz. E eu gosto de astronomia desde criança, desde os meus 7 anos, quando minha família tinha um pequeno sítio em Teresópolis, onde eu ia, onde o céu era bem mais limpo do que, né, o do Rio de Janeiro, e eu sempre ia, sempre observava o céu. A escola sempre foi um refúgio para mim. E para mim é muito difícil imaginar a escola como um lugar hostil. Porque se tivesse sido, talvez eu não estaria aqui. A cosmóloga Vivian Miranda é pesquisadora na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, para onde se mudou há pouco mais de 10 anos. Natural do Rio de Janeiro, foi para o exterior em busca de se aprofundar na formação acadêmica. Fez doutorado em astrofísica na Universidade de Chicago e tem projetos em colaboração com a Agência Espacial Americana, a NASA. Contribuiu, por exemplo, com a parte teórica do desenvolvimento e futura operação do telescópio Nancy Grace Roman. O nome é uma referência à astrônoma considerada mãe do telescópio Hubble. Apaixonada por ciência desde criança, Vivian, hoje uma mulher trans recém-aprovada em um concurso para dar aulas na Universidade Stony Brook, em Nova York, conversou com a DW Brasil. Contou os desafios do caminho até aqui e o sonho de retornar ao país de origem, que o preconceito ainda torna distante. Vivian, hoje você está numa posição, numa universidade americana, que é uma posição de, vamos dizer assim, de respeito, de um certo empoderamento também, a gente pode dizer. Eu queria saber de você como que foi esse caminho até chegar aí, e, ou seja, como foi essa trajetória? Foi muito difícil? Ah, sim, não, porque eu sempre falo em todas as entrevistas que as pessoas que são verdadeiramente heróicas são as que tiveram a coragem de se direcionar cedo, o que eu não tive. Então, esse seria a parte do não, né? Que até depois do doutorado eu me mantive no armário, e só quando eu já estava na Universidade da Pensilvânia, que era uma Ivy League bastante prestigiada, é que eu me abri para os Estados Unidos, que eu estava fazendo a transição, e só em 2010, isso foi em 2016, né? E só em 2018 eu abri que eu estava em transição dos meus amigos brasileiros. Então isso me protegeu muito. E, pelo menos dentro dos Estados Unidos isso me protegeu muito, no Brasil foi um pouco diferente. E por que Então, você acredita que teve um processo que demorou, que você considera que demorou? porque porque essas duas palavras, ser uma cientista e ser trans, não andavam juntas. Eu fiz graduação e mestrado na UFRJ e meus orientadores, meus colegas, todos me adoram, me dão muito apoio, mas eles precisaram de tempo para processar e eu já sendo uma cientista com uma carreira. E eu tenho certeza que não seria ter sido fácil se eu já tivesse feito antes. A FRJ, por mais que seja uma universidade bacana, é um estudo de física conservador. No colégio teria sido muito difícil. Eu vejo meus colegas que se transformaram mais cedo falando de como a escola passa a ser um local um local hostil, né? Porque você não tem nome quando você é menor. E eu lembro que eu conversava com pessoas trans quando eu era adolescente e nem elas acreditavam que era possível. Então, era muito difícil. Então, eu realmente acreditei, durante toda a minha infância e adolescência, que eu teria que escolher um caminho. Ser cientista ou ser trans. Não ser as duas coisas. E tanto que quando eu resolvi fazer a transição, porque eu já não aguentava mais, minha família, que me apoiou, implorou para que eu esperasse ter tenure, né? O plano era eu aguentar até ter tenure, que é quando você passa num concurso para uma universidade. No caso, eu acabei de passar para Stony Brook, em Nova York, e depois você tem que ficar 7 anos para ganhar estabilidade. Então, quando você ganha uma estabilidade mais ou menos equivalente como servidor público, é aí que
que eles pediram porque as pessoas trans nos Estados Unidos, claro que eu posso estar aí perdendo um exemplo ou outro, tá? Assim, das que eu conheço que conseguiram uma carreira de cientista, todas fizeram a transição depois do tenure. Ou seja, todas ganharam uma estabilidade quase absoluta e depois se tornaram elas mesmas. Então, como... Né, e é uma coisa que é um pouco assustadora, né? Que as pessoas trans, elas têm vários sonhos como as pessoas cis, né? Elas não se definem só por ser trans, né? Elas podem querer ser professoras, médicas, políticas, corruptas, qualquer coisa, pro bem e pro mal, sabe? E, e parece que quando você se diz trans, que todos esses sonhos são apagados. Você passa a ser definida pela sua identidade de gênero. Você passa a ser definida por ser trans e como se você não tivesse a opção de ter qualquer outro sonho. Como se fosse tão difícil esse caminho, que é um caminho difícil, é um caminho que dura muito tempo. Eu ainda não pude terminar minha transição. É caro, mas é um caminho tão tortuoso que ele tem que tomar 100% das suas energias, 100% do tempo, 100% da sua vida. Então essa era a concepção de que as próprias pessoas trans da minha geração tinham. E isso que dificultou muito a ideia de que fazer parte, ser uma cientista era algo tão fundamental e tão importante para mim quanto ser trans. São dois grandes moedas, faces da moeda da minha identidade, e ter que escolher uma foi muito difícil. E Mas você conseguiu. Ou seja, é sempre um processo. Mas foi um ato de... Eu não vou dizer coragem, porque não foi um ato de coragem. Foi um ato de desespero eu encarar. Assim, o ato de coragem, se eu tivesse feito mais cedo, o racional seria eu ter esperado até o tenure, o desespero foi fazer isso no meio do caminho. Ou seja, eu tinha algum nome, mas eu não tinha uma estabilidade de então, trabalho. Meu plano A, B, C e D era voltar ao Brasil. Eu amo São Paulo, sempre é o lugar que eu mais tenho carinho, apesar de ser carioca, e trabalhar ou no Rio ou em São Paulo sempre foi o meu plano A, B, C e D. Eu também gostava de Brasília, então, assim, a pessoa fala, mas você não pode reclamar porque você acabou indo para uma universidade em Nova York. Sim, mas foi uma sorte, ninguém esperava, você vai tentando, porque os concursos nos Estados Unidos são muito mais difíceis. O concurso no Brasil tem uma relação com a vaga de... O concurso nos Estados Unidos é 300 a 500 para uma vaga, então não pode ser o plano A de ninguém. E por que você não voltou? Porque dos concursos que eu fiz, alguns eu perdi porque realmente a pessoa que ganhou era extraordinária, outros eu perdi porque foi muito maltratado. E foram situações muito constrangedoras e difíceis que eu passei. Então, ficou muito claro de que eu não era bem-vinda em universidades chaves. Assim, eu sempre fui bem-vinda na FRJ, inclusive eu estava inscrita num concurso para a FRJ, e na verdade ainda estou, porque o concurso não aconteceu quando eu ganhei a Nova York, mas em São Paulo, em algumas instituições, a Unesp eu era bem-vinda, apesar de não ter conseguido fazer o concurso lá, porque era realmente muito difícil, mas em outras instituições paulistas eu não era, e foi muito difícil, assim. Tem até experimentos brasileiros que eu não sou capaz de entrar, apesar de eu já ter dito que eu gostaria de participar por causa disso. Então, teve outros episódios em outros concursos. Então, assim, o fato de eu ter participado de muitos concursos brasileiros e ter sido mais fácil eu passar no concurso americano que no Brasil, e com todas as coisas que eu ouvi, para mim é assim, um sinal de alerta muito grande. Você não se sentiu bem-vinda? Não, pelo contrário.
E eu recebi feedbacks bastante honestos, assim, a academia é um lugar pequeno, né? Então, eu tenho bons amigos na academia que me passaram feedbacks bastante honestos de bancas e de outros lugares, e foram- eles foram honestos, mas muito tristes. É, e o tema que sempre que vinha era que eu tinha que... Uma pessoa falou isso explicitamente, que eu tinha que ser menos trans e mais física, como se, como se... O que para mim era um pouco inacreditável, como se ser trans estava me distraindo de ser física. E eu queria que você contasse um pouco assim da sua rotina como profissional, exatamente com o que você lida, o que você pesquisa, suas áreas de interesse. Uhum. É, eu pesquiso a cosmologia, que é o estudo do universo na sua maior escala, escala de bilhões de anos-luz. Tento entender sua composição atual, que é feita por basicamente matéria escura e energia escura, que são dois componentes que a gente não sabe muito bem como o que são. A gente sabe mais ou menos como funciona, mas não tem a menor ideia do que são, se não novas partículas, se a gravidade ela não é feita, ela não é dada pela relatividade geral de Einstein. E, e dentro da cosmologia, eu sou fenomenológica, o que significa que eu tento colocar pessoas que são teóricas e experimentais juntos da mesma mesa, tento fazer essa tradução e tento entender quais são as teorias mais promissoras, mas que ao mesmo tempo conseguem ser observadas e conseguem, pelos dados atuais, para que a gente possa não, avançar no conhecimento. Então, essa sensor. E então eu uso no meu dia a dia muitos dados de vários telescópios. Eu não uso os dados brutos, eu não uso as imagens, eu uso correlações estatísticas desses dados que já foram processados por outros astrônomos. Esses dados são muito complicados para você fazer o processamento. São centenas de astrônomos, cada um se especializa numa etapa desse processamento. E eu faço a última etapa e na qual eu consigo também fazer previsões teóricas de vários modelos de cosmologia, vários modelos de matéria escura e energia escura, e eu tento fazer com que esses dois lados façam sentido, tanto o lado experimental quanto o lado teórico. Meu dia a dia é de muitas reuniões com estudantes, com colaboradores, e de trabalho, matemática, computação. E você sempre gostou? Porque eu estou entendendo que tem muito cálculo aí, né? Sempre gostei. É, e eu gosto de astronomia desde criança, desde os meus 7 anos, quando minha família tinha um pequeno sítio em Teresópolis, onde eu ia, onde o céu era bem mais limpo do que, né, o do Rio de Janeiro, e eu sempre ia, sempre observava o céu, conversava com os sogros da minha mãe sobre o universo, então colecionava revistas sobre astronomia, então é, é uma paixão desde muito cedo. E no segundo grau eu participei ativamente das Olimpíadas de Astronomia, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, e também fiz um estágio de pesquisa no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ainda no segundo grau, e em cosmologia, no qual até ganhei um prêmio é, de melhor apresentação no ano. Então foi assim, comecei cedo. E tinha vontade de colaborar, contribuir com alguma agência espacial? Não tinha vontade de fazer astronomia, assim, trabalhar com a NASA sempre, foi legal, sempre foi um sonho, você é astronauta, foi para o espaço, mas isso é um pouco de criança, né? Eu tinha vontade de não, fazer astronomia, de... Teve uma época da minha infância que eu queria ser astronauta, que eu achava que o astronauta podia fazer a ciência e ir ao espaço, que seria muito legal. Na verdade, não são... ou você vai ao espaço, você precisa de tão treinamento e é tão especializado você ir ao espaço que não te dá muito tempo de fazer a pesquisa, mas você vai aprendendo mais tarde. E
Então, ali eu queria muito trabalhar com a NASA, mas depois que eu amadureci, era mais de fazer ciência. E esse negócio da NASA, ele foi um pouco de acidente, assim. A NASA, ela tem muitos empregadores, desculpa, empregados que são dela, né? Eu não sou funcionária da NASA, mas ela também age como uma grande agência de fomento. Então, o que aconteceu foi que foi 2014 ou 2015, não, acho que foi 2014, porque eu ainda estava na Universidade de Chicago, ela abriu um grande edital, ela falou assim, eu tenho esses telescópios que a gente está construindo, que era o WFIRST na época, mudou agora o nome para Nancy Roman Telescope, e a gente quer um grupo de mais ou menos 200 e poucos cientistas, divididos em vários grupos, que vão liderar a pesquisa de como eu posso utilizar esse telescópio e esses equipamentos que a gente pretende fazer para fazer ciência, assim, onde eu vou apontar, como eu vou apontar, por quanto tempo eu vou apontar, eu preciso de algum equipamento extra ou não. E ela fez um edital para 5 anos, de vários subgrupos, e aí ela lançou essa lista online no website. Agora eu tinha o link, até um print screen desse link, a lista dos 200 e poucos cientistas que ela contratou, e eu estava nessa lista porque eu fiz um grupo, a parte supernova, então eu passei a ser co-investigator, co-I. Mas você colabora com a Agência, né, Espacial Americana, de alguma forma. E é legal. Se eu não me engano, para você que ser contratada pela NASA, sim, ser real funcionária da NASA, tem que ser americana. Já pode até ser terceirizada, mas eu gosto de trabalhar na universidade, eu gosto dos estudantes, e eu gosto desse sistema da NASA como financiadora da minha pesquisa, financiadora de parte da minha pesquisa. Eu obtive, ao longo do tempo, outras fontes de financiamento. Na verdade, hoje ela foi, por maioria dos meus anos, a majoritária, hoje ela é minoritária, minha pesquisa, em termos de financiamento, e eu acho que é natural, assim. Então, o processo foi bem legal. A gente publicou alguns artigos, mas eu nunca usei um parafuso, eu nunca fui lá com uma chave de fenda e fiz o telescópio, porque eu não sou experimental. Então, não é assim. Toda vez que eu toco em algum experimento, eu gosto muito de lidar com os experimentos, mas normalmente eu quebro eles, então não acho que eu sou a melhor pessoa para estar fazendo um telescópio. Ou seja, você fica ali mais no bastidor, né? No bastidor. E o engraçado é que esse telescópio ele foi doado pelas agências de espionagem, né? Eu sempre falo, e as pessoas ficam surpresas. Quem tem os melhores telescópios espaciais não é a NASA, são as agências de espionagem. Então, a NASA queria fazer um telescópio, ela não tinha dinheiro para fazer o telescópio do zero, e as agências de espionagem tinham 2 sobrando e doou um para a gente. E, Vivian, você falou de dificuldades que você, né, atribui algumas dificuldades no Brasil à transfobia. Eu queria saber se nos Estados Unidos você sentiu que isso era diferente, que isso não foi uma limitação. Qual foi a sua sensação aí? Eu fiquei muito bem surpreendida. Eu achei que seria, e eu fiquei muito bem surpreendida nos Estados Unidos. Eu acho que, em parte, porque já existe muita diversidade nas universidades americanas, de origem étnica, religiosa, de linguagem, né? São pessoas de vários países. Então, você ser trans é mais uma, não passa por ser por exemplo, eu acho a academia brasileira é muito homogênea. Então, você ter algum grau de diversidade, você parece um farol, sabe? Você chama muita atenção. Você se enxerga nessa posição de, de exemplo, no sentido de inspirar outras pessoas a entenderem que ciência, como você falou, né, que ciência e, e o fato de você ser uma pessoa trans podem sim estar juntas e você pode fazer o que você quiser. Sim e não. Por que não? Porque, novamente, eu acho que os grandes exemplos são as pessoas trans que estão tentando sobreviver na escola, seja ela de primeiro grau,
segundo grau, ensino médio ou universidade que se transicionaram cedo. E eu repito isso todas as vezes, porque elas que realmente estão na batalha e sofrem muito. Eu tive uma vida muito privilegiada, e então eu não posso ser parâmetro, porque se eu sou parâmetro, eu vou causar injustiça a essas pessoas trans que sofrem. Vão dizer, tá vendo aí? É tudo mimimi, ela conseguiu. Então, conseguir, entre aspas. Com muita luta também. Assim, na matemática existe uma prova que eu gosto muito, uma técnica que eu provo muito, que é a prova por absurdo. Você assume que uma hipótese é falsa e você obtém uma conclusão absurda, e aí o que mostra que a sua hipótese ela não pode ser verdadeira. Nesse sentido, eu considero um exemplo, né? A hipótese de que ser trans e ser cientista não era possível, ou que você não seria uma cientista séria, e eu pude mostrar que a conclusão desse tipo de pensamento é absurda, onde você perde cientistas em diferentes fases, tanto como estudantes, cientistas com potencial, quanto pós-doc, pessoas um pouco mais velhas como eu, né, cientistas que querem voltar ao Brasil, mesmo com todos os portos de ciência, você continua perdendo eles, pelo menos temporariamente, e que não, se as universidades, se elas querem, né, criar talento, elas precisam atrair talento de todos os lados, né? Porque talento, e eu não estou falando do meu, não, estou falando em geral, assim, talento é um negócio raro, então você precisa atrair pessoas de todos os países, de todas as línguas, de todas as religiões, de todas as identidades de gênero, de todas as orientações sexuais, porque senão você não vai ter as melhores pessoas. A escola sempre foi um refúgio para mim, e para mim é muito difícil imaginar a escola como um lugar hostil, porque se tivesse sido, talvez eu não estaria aqui.